Bom dia, maravilhindas, bom dia. Bisvovó, bisvovô, vovô, vovó. Meninos e meninas, titios e titias, bom dia pra você. Ainda é cedinho, mas já tá um calor e olha que a primavera nem chegou. Já tá um calor, mas a Bíblia fala que em tudo dai graça. Vamos dar graça, né? E vamos pedir também que o Senhor mande chuva seródia sobre a terra. O que é uma chuva seródia? É uma chuva que não fica caindo aqui a trovoada, que não fica derrubando casa, sabe? Vamos pedir ao Senhor. Os rios estão secos, a barragem da minha cidade está sequinha. Nós precisamos de chuva. E se unirmos a oração, eu daqui, você daí, e pedir a Deus para mandar chuva sobre a terra, Ele manda chuva sobre a terra. O Senhor ainda ouve oração, entendeu? De um coração contrito, de um coração quebrantado, de um coração temente a Ele. O que você está precisando? O que eu estou precisando? O que eu estou precisando? O que eu estou precisando? O que você está precisando? Eu sempre gravava aqui, ele era pequenininho, ele continua pequenininho aqui, olha. E ele não esqueceu, não. Quando eu gravo aqui, que eu deixo a porta da cozinha aberta, ele fica batendo nas minhas pernas para que eu mostre. Olha lá você, pai, que... Olha lá você. Meu pai que é deficiente de um olho. Agora vai brincar. Mas, vamos continuar, né? Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu tô dando esses testemunhos sem mágoa, sem ódio, sem rancor, porque quando a gente toma uma atitude de perdoar, essa é uma atitude que nós tomamos, entendeu? Eu não preciso de pedir a Deus, Deus me ajude que eu perdoe. O perdão é uma decisão, é aquilo que você toma para o bem-estar do seu corpo físico. Mesmo porque nós não nascemos para carregar ódio, mágoa, angústia. Isso traz doença para o nosso corpo físico. Então eu decidi perdoar. Não foi um perdão que foi instantaneamente, não. Houve uma luta muito grande, mas vamos continuar lá, né? Eu tenho que ver onde é que foi que eu parei. Bom, agora eu estava sozinha, com as 3 crianças sozinha, entre aspas, viu? Porque Jesus nunca me deixou só. A minha família não me deixou só. Sabe, ele sempre esteve aqui me acompanhando, me ajudando, me auxiliando. Olha, gente, às vezes quando nós estamos passando por uma provação muito grande, quando nós estamos passando no vale, sabe? O Senhor permite que estejamos só. Ou então que venham os amigos de Jó, né? Então, veja bem, eu fiquei só. Eu fiquei sozinha, no meio de uma multidão de pessoas que eu tinha, que eu evangelizava, que eu falava do amor de Deus, que eu tinha célula, que eu tinha... Eu não tinha célula, naquela época era grupo familiar, que eu tinha grupo familiar e tudo. Eu fiquei sozinha. Porque a maioria das pessoas, quando você está passando por uma provação muito grande, te deixa só. Não é porque a pessoa é mal agradecida. O Senhor permite que você fique só, para que você raciocine, né? Naquela época eu não tinha mágoa de ter ficado sozinha, mesmo porque para mim era vantagem estar sozinha. Então eu só fiquei, eu e essa amiga minha que morava na frente da minha casa, né? Que convivia mais, que a gente convivia mais. E essa minha amiga católica. Quando eu falo a minha amiga católica, eu não estou querendo frisar nem notificar algo de especial, não. É porque muitas vezes nós cristãos, nós crente, né? Porque o cristão é diferente. Nós crentes temos a mania de achar que uma pessoa que não professa a mesma fé que a gente, ela tem ideias erradas. Não. Sabe? Não, para de julgar, para de ficar pensando mal das pessoas. Ela era ela é, que ela não morreu, né? Ela é uma pessoa que foi à luta, que passou por um período difícil, mas foi à luta, venceu, ficou viúva, venceu. É uma mulher muito abençoada, mas naquela época ela participava
da célula que eu fazia. Ela nos acompanhava nos grupos de oração, entendeu? Mas quando aconteceu isso comigo, ela já tinha falado comigo, Helena, eu vou voltar para a católica, né? Não foi dentro que aconteceu. Antes de acontecer qualquer coisa, ela tinha falado comigo, Helena, eu vou voltar para a católica, né? O direito que ela tem, o direito que cada um tem, religião não salva ninguém, não é mesmo? O que salva é o Senhor Jesus. Se você tem fé, se você acredita no sacrifício da cruz, então você tem certeza que o seu Salvador é Jesus Cristo. Não existe outro intermediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus, né? E eu não preciso ficar desenhando aqui não, né? Pois é, então vamos lá. Veja bem, agora eu estava sozinha, criando meus filhos, saindo para trabalhar, um trabalho muito bom, que às vezes eu chegava em casa 10h30, 1h, ou mais tardar 3 da tarde. Eu já estava chegando em casa, eu já estava aqui. Então, assim, foi um serviço muito abençoado por Deus, que uma irmãzinha da igreja, esse serviço não era para mim, era para uma irmãzinha da igreja. E ela chegou perto de mim e falou comigo, Helena, eu posso esperar, eu não tenho filho, eu não tenho nada, eu tô passando esse serviço para você. Oi, Deus, deixa eu te falar com você. Quando você tá passando por situações difíceis, Deus levanta gente de todas as maneiras para te abençoar. Se porventura você tá passando por uma fase difícil e tá se sentindo só, somente só, ninguém, não tem ninguém ao meu redor, ore a Deus. Ore a Deus, que Deus muda essa situação. E os dias foram passando, os meses foram passando. E eu continuei. Gente, a gente vê aí na mídia um monte de pessoas descendo malho em campanhas de igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Vou te explicar uma coisa. A igreja onde eu frequento, onde eu entreguei minha vida para Jesus, é movida a campanha. Você entendeu? Não é a campanha do traça eu tudo, mas é a campanha do traça eu tudo. Pessoa. Eu levar o meu tudo, o meu coração, as minhas vontades, sabe? Ela é uma igreja assim. E eu já tive inúmeras bênçãos alcançadas em campanhas. E ele já não estava aqui, então o que eu fiz? Eu combinei com minha patroa o seguinte, que todas as quarta-feiras eu ia chegar um pouco mais tarde, que eu ia frequentar o culto de 9 às 10, porque à noite eu não poderia ir na igreja. Porque se eu fosse para a igreja e deixasse as minhas crianças aqui sozinha para mim ir no culto, o Daniel era arriscado falar que eu estava deixando os meninos sozinhos e me tomar as crianças. Então eu optei para ir para o culto da manhã. E eu comecei uma campanha todas as quarta-feiras. Todas as quarta-feiras, às 10 da manhã, às 9 da manhã, né? Que é denominado como culto da bênção. E o que eu fiz? Como eu tinha levado todas as roupas do Daniel, jogado fora lá para ele catar, não tinha ficado nada aqui, só restou aqui, que ficou perdido no meio das minhas coisas, uma cueca dele. Só uma cueca. Sabe o estojinho de óculos que vem o óculos da gente, o óculos de vista? Mesmo que for óculos de sol, vem no estojinho. Eu dobrei essa cueca dele bem fininho, coloquei dentro desse estojinho de óculos, que é minúsculo, é pequenininho assim, ó, dessa alturinha assim. Dobrei, apertei e chegava na hora de passar no túnel da oração, eu passava com essa caixinha. Deus sabia qual era a minha oração a respeito daquele objeto. Eu passava orando, né? Senhor, eu não aceito aquilo que é meu nas mãos da pomba gira, porque todo casamento que é destruído por amante tem um espírito chamado pomba gira 7 saia, que destrói o casamento. Essa entidade é suja, maligna, e tudo que ela puder trazer de dor e de vergonha para você, ela traz. Eu não acredito nisso não, isso aí é um problema seu. Então,
o que que acontece? Eu dobrava e passava segurando essa caixinha no túnel de oração, onde ficava obreiro de um lado, obreiro de outro, e eu passava no meio com a caixinha de oração. Quantas orações para minha vista que eu recebi? As orações eram assim, ó. Senhor, abençoa esse óculos que está aqui. Senhor, que a tua serva possa ter uma visão de águia, uma visão limpa, que ela não precise de usar óculos. Mas o que estava lá? Cueca do Daniel. E foi assim. Eu fiz as 7 campanhas, porque aqui, na igreja onde eu frequento, os elos de oração, ele termina na 7ª semana, né? Cada semana você cumpre um elo, cada semana você cumpre um elo. E eu ia. E quando eu ia pro serviço, é claro que estava dentro da minha bolsa. Eu vinha segurando e orando e clamando. E aprendi com a esposa do pastor a falar: não são família felizes, são infelizes, não tem paz para comer, não tem paz para dormir, não tem paz momento algum da vida. E eu vou te falar com você, hein? Depois eu ouvi tudo isso da boca do meu esposo. Quando eu terminar esse testemunho, eu vou ver se eu gravo um vídeo para ele, para você ver que diferença nem parece com esse Daniel que eu tô testemunhando aqui, que eu tô falando essas coisas aqui, ok? Porque eu pedi um Daniel melhor do que o que eu casei com ele, entendeu? E ele veio de uma forma modificada melhor. Não fez raiva não, você não, Helena, mata a gente de raiva. Esse negócio de homem que largando copo pra tudo quanto é lugar, cueca, toalha molhada, mas isso aí a gente releva. Releva em paz, porque eu tô tentada, não relevo nada não. Então, tentada assim, né, não é pro diabo não. O dia que eu tô assim meio exaltada, então, gente, eu continuei assim. Ia nos cultos, quando chegava no domingo, ia eu com as minhas crianças tudo, a vizinha com as crianças dela tudo, e a gente ia. Hora nenhuma nós paramos diante da situação e falamos: eu não quero mais Deus, eu vou beber uma Beer Night, eu vou fumar um cigarro, eu agora quero me divertir. Não. O Senhor me salvou uma vez para a vida inteira, para enquanto eu viver. Eu jamais vou retroceder na fé. Eu jamais vou dizer assim, ó, eu abandonei a igreja porque era muito mau testemunho. Eu larguei a igreja porque a igreja está cheia de safado. Mas ela tem que estar cheia de safado mesmo. É lá dentro da igreja que o safado vai se santificando. A igreja tem adúltero, adulta, prostituta, prostituto, assassino, assassina, drogado, traficante, tem tudo isso. Mas na frente disso tudo, tem o ex-traficante, ex-adúltero, ex-adúltera, sabe? Tem tudo um ex. Porque quando a pessoa abre o coração e deixa Jesus entrar no coração dela, tudo vira ex. E tudo fica novo, sabe? O desejo de uma pessoa que tem Deus é melhorar a cada dia. Ainda vai ter lutas, ainda vai ter dívidas para pagar, alguns vai ter contas atrasadas, mas eu quero dizer para você, se você é filho de Deus, o Senhor te dá o recurso para que você tenha um nome limpo, onde ninguém vai poder apontar e falar assim, ó, deixou a desejar nessa parte aí, ó, entendeu? Porque o nosso Deus é presenteador, é galardoador daqueles que o buscam, né? Eu fazia de tudo para alegrar minhas crianças, tudo. Eu chorava muito à noite eu chorava muito e tentava transformar meu coração em pedra, porque eu transformando meu coração em pedra eu não ia sofrer tanto. Então eu brincava com as crianças, eu saía com as crianças, eu levava as crianças para fazer compra quando vencia o mês, para elas comprar o que elas quisessem, sabe? Mas dentro do meu coração eu tô assim, Senhor, eu quero passar o resto dos meus dias sozinha, porque antes só do que mal acompanhada. Então eu acostumei com a minha cama vazia. Mas dentro do meu coração tinha uma ferida que sangrava. Porque é muito
muito dolorido ser trocada. Mas eu tive noites e mais noites e mais noites para pensar naquilo que eu tinha feito durante aqueles 16 anos de casada. Porque isso aconteceu comigo nos 15 para 16 anos do meu casamento, 16 anos do meu casamento, né? Porque um ano eu fiquei sem saber, sem entender, né? E na minha cabeça, gente, eu não pensava com toda a certeza do meu coração, eu não imaginaria que uma pessoa que conhece Jesus, que tinha trabalhos de libertação na mão, que, sabe, já tinha ido em vários encontros, que já tinha ido em uma série de coisas, que o crente poderia cair de uma forma tão suja e apunhalar pelas costas tão covardemente. Eu não pensava nisso. De maneira alguma eu não pensava nisso. Então, para mim, era difícil digerir aquela situação. Então, eu fui cuidar de mim. Eu fui cuidar de mim, né? Eu estava muito magra, muito magra, muito magra. Sabe, eu não conseguia alimentar direito. Eu lembro que eu ia para o trabalho e falava, Senhor, fortalece o meu físico, porque eu não estou tendo força. Eu não estou tendo força para trabalhar porque eu não consigo me alimentar, né? Aí eu fui por partes, eu fui começando a tomar leite, por coisas mais assim, até que meu corpo tivesse fortalecido. E o Senhor me fortaleceu muito nessa época, mas muito mesmo Ele me fortaleceu. E eu quero dizer para você que Ele fortalece você também. Se porventura o seu casamento está descambando para a ruína, não desista dele, pelo amor de Deus, para com esse negócio. Nós estamos com incompatibilidade de gênio. Quando ficava truvando nos beijos-abraços lá no poste, lá na parede da sua casa, ninguém pensou em compatibilidade de gênio. Ah, porque nós não estamos sabendo dialogar sem briga. Toma vergonha na cara. Quando um coloca na brecha, a coisa muda. Sabe, antes de acontecer tudo isso comigo, quando eu ia brigar com o Daniel, quando eu ia discutir a respeito de alguma coisa, ele me deixava falando sozinho, que eu não respondia. E isso mata uma mulher de raiva, não é? A gente quer que revida. Mata a mulher de raiva. Mas a pessoa que é sábia, ela vai ficar em silêncio. Sabe? O que mais tem hoje é mau testemunho de crente. Eu vim dar uma notificação para vocês que meu casamento acabou. Acabou porque não sei o quê, mas tem muito amor. Ah, gente, vai tomar banho na soda? Ah, que é isso? O homem encontra uma sujeita lá, uma vagarela na rua, a vagarela dá meia dúzia de sorriso, nem sabe o que a sujeita é, como que a sujeita é. E fala e começa a contar a história do seu casamento, numa safadeza, trocando o episódio do casamento com a outra lá, cai no adultério, ainda põe a culpa na mulher. Toma vergonha na cara. Sabe, eu acredito que todas as pessoas que casaram, nem no tempo da minha mãe, que a minha mãe casou em 1930, não, 1940, 1949, sei lá. É por aí que a minha mãe casou, sei não. Que a minha mãe casou. Então, não, 1958 que a minha mãe casou, 1958, 1958, eu nasci em 60. A minha irmã, Então, eu quero dizer pra você, é um rolo que esse povo tá arrumando. Para de ficar seguindo casais com a vida tudo estrupiada na rede. Entendeu? Procura aquilo. Eu não tô pedindo pra você ficar no meu canal também, não. Eu tenho esse negócio, curto, compartilho, não sei o quê. Sabe por quê? Deixa eu te falar com você por que eu não fico pedindo isso. Porque se o Senhor quiser, se o Senhor Deus quiser, você curte. Você compartilha, não sei pra que compartilhar, não. Não entendo muito dessa bagaça, não. Aqui, ó. Mas o que eu quero é que esse vídeo chegue
ao conhecimento de quem está pecando por não ter conhecimento. O Senhor mesmo disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu pequei durante o meu casamento porque eu achava que eu já estava com a minha missão cumprida, eu já tinha dado para meu marido 3 filhos. 3 filhos. 2 meninos e um menino. Do jeito que a gente queria. Então agora não precisava não. Não precisava não. Ó, no meu casamento eu era 0 quilômetro rodado, porque era muito difícil. Era como se pegar a pessoa no laço, no laço. Ele te estrupava? Claro que não. Né? Mas ficava lá aquela múmia paralítica lá. Ué. Você está desculpando ele? Não estou desculpando ele. Não estou desculpando, porque sempre eu lembro de José. José, quando viu Maria perdendo a forma da cintura, a Bíblia me diz, eu não sei mais o que é perdeu não, não sei, eu acho que é a forma da cintura, porque foi o que eu perdi. Aqui, ó, ele intentou abandonar ela, ele tentou, ele até pensou, eu vou sair caladinho porque ninguém vai falar mal dela, vai falar mal de mim, que larguei ela à deriva. Foi preciso do anjo aparecer para ele e falar com ele, olha José, não intentes mal contra Maria, o filho que ela espera é do Espírito Santo, sabe? E José ali aguentou firme, sabe? E honrou o casamento e teve outros filhos com a Santa Maria, viu? Tá acreditando não? Lê Bíblia, sua Bíblia é igual a minha. Então, veja bem, para mim era meu Deus do céu, eu punha defeito no negócio de tudo quanto é... Esse trem fede água sanitária. Ai, porque não sei o quê. Não, isso dói. Não sei o quê. Era cheia de frescureba. Era cheia de pudores em vão. Porque a Bíblia fala que eu não posso privar meu marido de mim. E nem ele de mim. E pode se privar para mim, né? Mas eu não... Sabe? Gente, era tanta coisa que passava na minha cabeça que eu tô assim... Ó, mas eu lembro de flashes da briga do meu pai e da minha mãe. Hoje eu entendo que era meu pai procurando a minha mãe e ela brigando feio. Mas a sua mãe não teve 8 filhos? Teve. Ah, vem me perguntar como é que foi essa bagaça não, que eu não sei não. Eu só sei que nós morava numa casa que só tinha, era cortina nas portas, não tinha porta. Naquela época usava cortina. E sabe cortina de quê? De faixa. Que teteia. Meu pai colocava faixa, então sobrava muitos panos, punha que as marmotas na porta. Entendeu? Então, mas ninguém entrava lá no quarto, não, né? As meninas tinham o quarto dela, os meninos tinham o quarto dela, que a minha avó tinha o quarto dela. Então era assim, tudo dividido. Mas hoje eu entendo da guerra da minha mãe, tudo isso aqui, olha, não briga perto dos seus filhos, pelo amor de Deus. Não crie crianças revoltadas, não crie crianças traumatizadas. Sabe, eu via meu pai e minha mãe brigando de foice. Meu pai amolando o facão, falando assim, ó, essa noite eu vou degolar todo mundo. A gente não tinha... Eu morria de medo quando chegava a noite, porque eu sabia que ele ia chegar trêbado, que nós ia passar por uma situação muito difícil. E deixa eu te falar com você uma coisa, olha aqui, presta atenção. Vou falar com você uma coisa. Muitas pessoas têm um casamento baseado no que os pais tinham. Quantas pessoas eu já aconselhei que estava no fim do casamento e no final da salada mista tinha pai e mãe envolvido no meio. Abençoa os seus filhos. Profetiza para eles casamento abençoado. Profetiza que eles vão ser prósperos. Profetiza que não vai faltar nada. Profetiza que a sua linhagem, através dos seus filhos, vai ser muito abençoada. Profetiza. Sabe? Quando você lê na Bíblia,
Quando Jacó pegou toda a bênção que seria para Esaú, porque Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, por um prato de sopa, nós vemos a importância da bênção de um pai e de uma mãe em cima do filho. Então para de chamar seu filho de vagabundo, ou se você tem isso na sua cabeça. Minha mãe, a nossa mãe chamava nós de tudo quanto há. Ela falava assim, ó, suas barrigadas desperdiçadas. Ela falava isso com a gente. Agora chega perto dela agora que tá com mal de Alzheimer, falou assim, mãe, a senhora chamava a gente de barrigada desperdiçada. Você tá doido, menina? Eu nem conheço. Chama Maria. Ela tá desse jeito. Agora ela tá caducando. Sabe que pra gente ter uma mente saudável, a minha mãe é salva, tá? Mas ela tá caducando, ela pegou a herança dos parentes dela. Eu me recuso a pegar essa herança maldita de caducar, que agora é chique, né? É mal de Alzheimer. Entendeu? Porque mal de Alzheimer, né? Essa coisa floreada que você vê aí na rede aí, de pessoas postando gente com mal de Alzheimer, não. É muito triste. No aniversário da minha mãe, dia 7 de setembro, reunimos todos os irmãos, menos uma, né? Vou falar assim, menos uma. Reunimos todos lá na casa da minha irmã, que ela mora com a minha irmã. Por que ela não mora com você, Helena? Ela já morou comigo, agora tá morando com a minha irmã. Minha irmã pegou tutela dela. Ninguém mandou ela pegar tutela, que agora tem que ficar ela lá. Aí, o que acontece? Eu fiquei com ela, abraçada com ela, o tempo todo, conversando com ela, perto dela. Quando eu me despedi para ir embora, ela falou para mim assim, ô Helena, né, que a minha mãe não me chama de Helena, ela me chama de Helena. Ela me chama do nome certo, de Helena. Mas a maioria das pessoas me chama de Helena. Aí ela falou assim, ó, ô Helena, depois você vai lá. Eu pensei assim, meu Deus do céu, ir lá onde? Aí eu tô assim, ir lá onde, mãe? Lá na casa do Zé Antônio e da Adriana? Eu pensei assim, mas eu tenho que falar com ela que nós já tá aqui. Mas depois eu falei assim, não, vou entrar no jogo dela, coitada, porque não é jogo de coisa de mentira, não, é a cabecinha dela que não funciona. Aí eu falei assim, tá, mãe, vai lá, você precisa de ver como eles tratam a gente bem, lá é muito bom. Ela tava lá, a cabecinha, ela é cansada, tá cansada de ver os bisnetos dela. Mas a Lauren chegou com o Heitor perto dela. Oh, eu não conhecia esse menino. Cada dia as lembranças vão apagando. Você tá com a lembrança viva aí. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Fala com Deus, Senhor. Deita na cama, que ó, deixa eu te ensinar uma coisa que eu fiz muito. Faz transfusão de espírito. Tem dias, Helena? Tem, claro que tem. Se não tivesse, não tava aqui falando. Deita na cama e fala com o Senhor. Senhor, eu quero agora que o teu Espírito Santo tira de mim tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não glorifica o teu nome, todo o sentimento que nasceu no coração de Lucifer. Eu estou aqui, ó Deus, para que o Senhor possa me limpar. E começa a falar com o Senhor tudo aquilo que você está necessitando, tudo aquilo que você precisa para ser limpo, para ser lavado. Fala com o Senhor, Senhor, dá-me um coração segundo o teu coração. Sabe? Porque quando nós temos um coração segundo o coração de Deus, nós não aceitamos perder para diabo, não. Nós não aceitamos, não. Lembra que Jesus foi tentado? Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, que o cão chupando manga levou ele no alto pináculo do templo e falou com ele, tudo isso te darei se prostrado me adorares? O bicho é doido. O mundo jaz nele, entendeu? E foi lá fazendo proposta para Jesus. Ele esqueceu que Jesus não era o primeiro Adão. Jesus veio como segundo Adão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entendeu? Essa foi a palavra para aniquilar com Satanás. Você também tem palavras para aniquilar com Satanás. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Casamento tá descambando, tá tudo desmoronando. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. É a palavra de Jesus falando para nós. A dor tá doendo, tá ficando difícil. Não há impossível para Deus em todo o seu caminho.
começa, sabe? Eu escrevi numa porta enorme, inteira de versículo bíblico que eu lia, decorava e repetia, repetidas vezes, muitas vezes, declarando que eu era, que eu sou e sempre serei do Senhor Jesus. Que casamento meu não ia ficar dançando na palma da mão de pombagira do inferno nenhuma. Muito pelo contrário, meu coração ia começar a queimar todas as entidades do mal. Deixa eu contar pra vocês a maior, a véia, a dona. A dona já era ligada, sabe? Ela é véia agora, na época ela não era véia não, porque eu tinha 40, ela era mais nova que eu. Então, mas a véia já era ligada. A véia foi ligada. A véia cismou. Tô grávida. Ligava aqui pra casa e falava assim, ó. Lixeira. Que eu pegava o telefone. Gente, a vontade que eu tinha de mandar essa mulher pro quinto dos infernos era muito. Eu sou de carne e osso. Sabe? A minha menina tava no jardim com o parente dela. A menininha chegava perto da Dani, a minha caçula, e falava assim, ó. Você vai ganhar um irmãozinho. Você vai ganhar um irmãozinho. Isso tudo me matava, que a minha vontade era ir lá e quebrar os dois no pau. Você tinha força para isso, Helena? Claro que eu tinha, porque sem Deus o capeta dá força. Era quebrar os dois no pau. A minha filha voltava tremendo e chorando, que às vezes eu mandava ela ali na padaria. E eu abraçava ela e falava assim, Dani, Jesus faz milagre na vida do crente. A mulher tá a serviço de Satanás. Como é que ela vai ter filho se ela já é ligada, filhinho? Tem como sair filho dali, não? E se sair, vai sair uma gracinha. Entendeu? Mas ela enredou uma rede maligna. Vocês têm que ver, gente. Quando dá coincidência de eu estar num supermercado grande aqui da minha cidade, que ela encontra comigo, mas corre igual o diabo corre da cruz. Sabe? Mas a certeza que eu tenho é que o Senhor, Ele não deixa aquilo que é nosso nas mãos de Satanás, se tivermos fé, ok? Então nós continuamos no próximo. Lembre-se que esse é o dia que o Senhor fez. Nós vamos alegrar muito nele, porque a alegria dele é a minha, a sua, é a nossa força. Operando Deus, qual vai ser o burrildo que vai impedir as bênçãos de Deus na nossa vida? Levanta a cabeça, enfrenta a situação. Não fuja da situação, enfrente ela. Vá para um lugar, peça perdão a Deus e começa tudo de novo, de novo e de novo. Um beijão, até o próximo encontro.